E nesta manhã vamos falar com a doutora Jerusa Borer. A doutora Jerusa é especialista em Direito Digital e Compliance. Ela que também preside esta comissão dentro da subseção. E claro, existe uma preocupação, porque as empresas, em razão do isolamento, estão permitindo que os seus colaboradores trabalhem em casa, através do trabalho remoto, em home office. E vamos saber os riscos e também as medidas que as empresas devem tomar para a segurança das informações que transitam, né? Porque o funcionário, o colaborador, passa a ter informações muitas vezes privilegiadas que ele está se utilizando nesse trabalho remoto. Doutora Jerusa, bom dia, tudo bem? Bom dia, Braulio, tudo bem? Bom, vamos seguir aí falando sobre quais os cuidados, né, doutora Jerusa, que as empresas devem tomar, mas também a gente pode falar também do ponto de vista do próprio colaborador, né? Como é que ele deve se comportar diante dessa possibilidade de trabalhar em casa, porque ele não tem horário, né? Ele faz o horário, enfim, como é que ele vai estabelecer a rotina dele até para produzir, né, o trabalho que a empresa está precisando para poder atender as necessidades da empresa, doutora Jerusa. Perfeito. Braulio, eu estou só com um delayzinho, está voltando. Eu vou baixar um pouco aqui, tá? A minha voz. Tá. Como é que ficou agora? Eu acho que agora deu uma melhoradinha. Tá. Tá voltando ainda um pouquinho, mas tudo bem. Bom, inicialmente eu gostaria então de agradecer pelo convite. O delay é normal, tá, viu? O delay tem... fica tranquilo, pode seguir. Ok. Tá voltando, mas tá tudo certo. Agradecer então à rádio pelo convite, né, para nós falarmos de um tema tão pontual que é a adoção do home office pelas empresas, né, para a continuidade das atividades aí em tempos de Covid-19. E o que a gente tem identificado, né, diante dessa necessidade de uma tomada de decisão imediata por parte das empresas em decorrência, né, dessa pandemia do coronavírus, o home office em diversas empresas brasileiras, ele acabou sendo introduzido de uma maneira muito abrupta, né? Uhum. E esse movimento inesperado feito aí pelas empresas fez com que essas empresas ficassem muito expostas a uma série de riscos, pois não houve um tempo, né, de preparação para o desenvolvimento dessas atividades laborais de forma remota. Sim. O que a gente tem percebido é que a grande maioria das empresas, ela nunca ofereceu nenhum tipo de treinamento específico para o colaborador, visando evitar aí possíveis ataques ou incidentes de segurança, seja, né, com informações da empresa ou até mesmo com dados de clientes que esses colaboradores estejam manejando durante este trabalho remoto. Sim. O que é, né, plenamente compreensível diante do cenário atual que a gente está vivendo aí nessas últimas semanas, onde não houve tempo, né, para a tomada de decisão. Como mesmo referiste aí, os colaboradores acabam tendo muito acesso, né, acesso a muitas informações da empresa, e é importante que a gente identifique os riscos, mas também que a gente apresente medidas aí para a proteção dessas informações. Sim. No caso, doutora Jerusa, justamente a questão, o segundo risco é o acesso às informações da empresa por terceiros não autorizados, né? São vários os riscos, né? Uhum. Eu vou falar inicialmente como uma medida imediata. No momento que a empresa decidiu, que ela optou, na verdade, não foi quase assim uma opção, né? Foi quase uma obrigação, né? Uhum. No momento que a empresa optou, então, pelo trabalho remoto, o primeiro passo, a primeira medida, a medida inicial, seria documentar essa nova modalidade de trabalho entre o colaborador e a empresa por meio de um termo. E que nesse termo contém, então, recomendações de segurança e responsabilidades quanto ao uso das ferramentas da empresa, dos dispositivos e sistemas, né? Bem como todas as informações da empresa em relação também aos clientes. Essa seria a medida imediata, tá? Uhum. Caso a empresa não tenha feito este termo, é altamente recomendável que ela faça, mesmo que seja agora, tá? Ainda que depois do início das atividades remotas. E que esse termo seja enviado por e-mail ao colaborador, ou que o faça por meio de um outro canal oficial de comunicação que existe entre eles, né, requerendo então a ciência deste colaborador em relação a essas disposições sobre responsabilidades, confidencialidade, isso é muito importante. E aqui entra um pouquinho o Braulio do compliance, porque caso a empresa já tenha um plano de governança estabelecido anteriormente nesse sentido, é muito possível que ela já tenha um documento semelhante com essas disposições, com essa definição de responsabilidade em relação à utilização das informações da empresa. Uhum. Bom, E
Pode falar, desculpa. Eu trouxe, na verdade, aqui, são vários os riscos, mas eu identifiquei aqui os 5 riscos mais iminentes agora, neste primeiro momento, assim, de início, porque as empresas brasileiras, a gente percebe que a grande maioria não tem uma grande maturação em relação ao home office. A realidade mundial é um pouco diferente, né? Grandes centros já têm bastante, né? Já adotam o home office como forma de trabalho há bastante tempo, e nós agora, por necessidade, implementamos aí de forma, né, abrupta, como mencionei. Então, diante desse cenário, eu trouxe 5 riscos, que eu acho que são os riscos mais iminentes neste momento. O primeiro risco é o risco relacionado ao transporte dos equipamentos da empresa. Né? Dos equipamentos. Isso, dos equipamentos. Porque muita empresa disponibiliza, né, o equipamento, a maioria das empresas disponibiliza o equipamento para o colaborador, né, levar até a sua casa. Então, aí a gente tem o risco de extravio, de furto desses dispositivos contendo as informações da empresa, isso é um risco muito grande. Até aqui na nossa região nós não temos grandes problemas, né, em relação a isso. Mas nos grandes centros, isso é sem dúvida uma preocupação para as empresas, né? O segundo risco é o acesso às informações da empresa por terceiros não autorizados, como tu mencionaste anteriormente, seja pelo acesso de pessoas que residem com o colaborador, mesmo que não seja de forma intencional, né? Às vezes a informação está em cima da mesa e alguém passa e vê aquela informação e depois acaba replicando. Então, esse é um risco, né? Seja pela visualização de dados de clientes, de anotações, acesso, visualização a logins e senhas de acesso, né, de sistemas da empresa. Isso também é um risco identificado. Um terceiro risco seria a utilização da senha padrão do roteador Wi-Fi. Às vezes, o colaborador não se dá conta, leva o equipamento para a sua casa, né, conecta no sistema da empresa e esqueceu de mudar aí a senha do roteador, né? Pode tornar, então, essa rede vulnerável por utilizar essa senha padrão, podendo aí haver, então, a invasão por pessoas mal intencionadas. Temos mais um risco, que é o tratamento de assuntos relacionados à empresa na frente de outras pessoas, né, alheias à relação. É muito comum, né? O colaborador geralmente reside com alguém e, por vezes, vai comentar, vai falar ao telefone com alguém sobre alguma informação da empresa e essa pessoa acaba, né, ouvindo aí, tendo acesso a essas informações, representando um risco aí às informações de negócio da empresa. E, por último, nós temos o risco da utilização do computador da empresa para finalidades pessoais pelo colaborador, o que não é recomendável, né, tendo em vista o risco de infecção por vírus, pela navegação em sites que não sejam confiáveis. Então, é interessante que sempre que o colaborador tenha a intenção de utilizar, de acessar algum site para fins pessoais, que ele utilize, né, os seus dispositivos. Sim. Bom, esses são os principais riscos, né? Mas para o colaborador, né, que tem os cuidados que a própria empresa deve tomar, mas o colaborador também, né, deve seguir aí todo um padrão, né, que a empresa estabelece, mas também de comportamento, enfim, de cuidados para que ele não deixe vulnerável, né, digamos assim, essas informações. Exato. E aí nós temos diversas medidas, além daquela medida inicial em relação ao termo, contendo as responsabilidades, ali as limitações de uso para o colaborador, a empresa, no momento que ela opta, então, né, pelo trabalho remoto, é interessante que ela preste todas essas informações, essas orientações ao seu colaborador, né, para que ele adote, então, aí as posturas necessárias, né, para a execução do seu trabalho via home office. A primeira medida, e são diversas, Braulio, são diversas medidas assim, que eu considero e que a grande maioria das pessoas também que trabalham, né, nessa área consideram simples, mas que podem aí evitar grandes dores de cabeça aí, se adotadas, tá? A primeira delas, que é altamente recomendável, eu falava no transporte dos equipamentos da empresa, é altamente recomendável que sempre que o colaborador estiver se deslocando com este equipamento da empresa, que neste equipamento esteja instalado um localizador geográfico, né? Eventualmente, se acontecer um extravio, para que ele possa ser encontrado, né?
A segunda delas, e também mencionei lá como risco, é a mudança da senha da rede Wi-Fi para uma senha forte. E o que é uma senha forte? É aquela senha que contém números, letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais. Então, quanto mais difícil for o acesso, a identificação dessa senha, melhor, né, para a proteção dessa rede. É interessante também que o colaborador nunca compartilhe essa senha, a senha do seu Wi-Fi, com outras pessoas, com terceiros, principalmente quando estiver trabalhando em home office. O que acontece? Claro que neste momento não acredito que não vai acontecer, porque a gente não está recebendo visitas, amigos e familiares, né? Mas é muito comum que a gente compartilhe senha com amigos e familiares quando eles vêm, né, em nossa casa. Mas é recomendável que sempre que a gente compartilhe, que a gente passe esse acesso, posteriormente haja aí alteração dessa senha também para nossa segurança, né? Sim. Outra medida interessante, Braulio, é evitar deixar a tela desbloqueada, né? Porque a gente tem a mania de trabalhar e daqui a pouco você está em casa, levanta para fazer alguma coisa e alguém pode passar ali, né? E visualizar as informações constantes, né, da tela. Então, sempre que não estiver utilizando o computador, é recomendável que se configure o bloqueio automático de inatividade, né? Então, se a pessoa ficar ausente um minutinho, né, longe do computador, a tela vai ficar bloqueada e serve aí de proteção, tá? Sim. E uma informação que eu acho que é super relevante também e que é uma orientação que a empresa precisa passar para o colaborador e que protege a empresa de forma bastante eficaz, é que caso o colaborador acesse algum sistema, e é muito provável que ele vá acessar o sistema da empresa para continuar trabalhando, né, que este colaborador disponha de um IP fixo, porque assim a empresa consegue ter um maior controle quanto ao acesso do colaborador a este sistema. Sim. O que acontece? Neste caso, tendo um IP fixo, não será possível que o colaborador acesse o sistema da empresa utilizando outra rede. Então, é uma garantia para a empresa de que o colaborador vai, de fato, trabalhar da sua casa, porque ele não vai conseguir acessar o sistema da empresa de outro lugar que não a sua casa, onde tem esse IP fixo, que somente esse IP vai permitir que ele tenha acesso a esse sistema. Bom, pode continuar. Nós temos, na verdade, diversas outras medidas, né? São medidas assim, que dizem respeito muito à área da tecnologia de informação, que as empresas, né, podem se valer dessa área aí para poder implementar, né, para garantir aí a segurança das suas informações. Uma outra medida super importante é a disponibilização do acesso por meio de VPN, porque essa disponibilização cria uma rede interna, mas via internet, onde é possível, então, haver o controle do acesso ao que o usuário está acessando naquele momento, né? A VPN é uma rede virtual privada. Uma outra medida, como eu havia comentado no início, são várias medidas, até depois, quem não tiver oportunidade quem não teve a oportunidade de assistir, né, a participação inteira, eu posso disponibilizar essa informação nos canais da OAB, posso falar com o pessoal para a gente disponibilizar, que são informações que podem mudar um cenário aí. Em relação aos e-mails corporativos, né, é recomendável também que os e-mails corporativos neste momento sejam acessados por meio do webmail, porque assim ficam somente os últimos e-mails, né, os e-mails agora dessa época aí do coronavírus, né, dessas 2 semanas. Então, caso o computador seja do próprio colaborador, é altamente recomendável que ele utilize somente o webmail, né, para acesso dos e-mails corporativos. Outra dica de proteção é a orientação do colaborador a não falar sobre os planos, os projetos da empresa e outras informações que ele tem acesso em razão do cargo com terceiros estranhos à empresa, né? Seja um familiar, um amigo, tá? Isso é muito importante para manter aí a confiança, né, entre o colaborador e a empresa e proteger também essas informações. Exato. Como havia mencionado lá como risco também anteriormente, e aqui como medida, então, que a empresa oriente o seu colaborador a não utilizar o computador para fins pessoais, tá? Isso é muito importante, que o colaborador tenha essa noção, né, de que o computador da empresa precisa ser utilizado somente para os fins
aos quais se destinam, né? Se bem que agora, nesse momento, em muitos casos, ficou até quase impossibilitado, porque o colaborador foi para casa, né, teve que continuar trabalhando e passou a usar a sua própria máquina, né? Geralmente isso a gente sempre fala que é altamente recomendável que a empresa disponibilize o seu computador, né, o equipamento, mas é muito comum que o colaborador queira utilizar o seu próprio equipamento, né, até pelo costume, por já ter os seus sistemas, né, os seus aplicativos, enfim, aí acaba querendo usar o seu próprio computador. Sim. Bom, de qualquer maneira, doutora Jerusa, você teria mais alguma informação que você gostaria de passar ainda? Sim, nós temos ainda mais algumas medidas importantes. Uhum. Eu até vou dar uma selecionada aqui. Porque eu vi que são muitas medidas, né, de cuidados por parte da empresa e também do colaborador, para que haja um tráfego de informações onde a segurança seja mantida. Porque você colocou, né, tem informações que são só digamos assim, só de competência, né, do colaborador, né, dentro do seu cargo, e são restritas à empresa onde ele trabalha. Exato. Então, essas informações precisa haver uma confiança entre as partes, né? E precisa aí de uma postura, né? Uma postura permeada pela ética também em relação ao colaborador, né? Uhum. Porque a relação home office, esse trabalho remoto, não deixa de ser uma relação de confiança, né? Claro. Onde a empresa confia aí ao seu funcionário a realização das atividades, né? Sem a sua supervisão. Sem dúvida. Temos mais algumas medidas que são super importantes do ponto de vista aqui da área técnica. Assim. A gente acaba entrando muito nessa área técnica e, né, pelo que a gente percebe aqui, todas essas informações transitam além, né, do jurídico, compliance, são informações técnicas, né, relacionadas aí à área de tecnologia da informação. Aí aqui a gente fala então sobre o antivírus, né? É muito importante manter o antivírus sempre atualizado, os navegadores, os firewalls e os sistemas operacionais, porque assim podem ser evitados eventuais incidentes de segurança. E isso é super importante também para a empresa. Sim. Uma outra medida, e agora a gente já está quase se aproximando do final aqui, é a orientação do colaborador para que ele nunca deixe as informações da empresa facilmente acessíveis em sua mesa de home office. Isso também constava lá como um risco. E por que a gente comenta sobre isso? Porque é muito comum também que o colaborador tenha post-its, tenha anotações, agendas, e que essas informações fiquem, né, dispostas em sua mesa no home office. Então, outras pessoas poderão acessar essas informações. Então, ele precisa ter esse cuidado também, porque aquela informação é uma informação que diz respeito à empresa, é uma informação que pode dizer respeito aí a uma informação de cliente, né? Uhum. Então, é importante que ele tenha esse cuidado. Um outro cuidado é evitar o envio de informações em canais que não sejam os canais oficiais da empresa e sempre dar preferência por mensagens escritas ou por e-mail, né, direcionadas diretamente ali ao e-mail, tem o domínio, né, da empresa. Uma outra informação técnica é optar sempre que possível pela autenticação de 2 fatores, que é aquela segunda senha, né, que a gente às vezes vai redefinir uma senha e daí recebe um código no celular. Isso é uma autenticação de 2 fatores. Então, gera uma segurança, né, porque sabe que aquela senha foi diretamente para um dispositivo pessoal, né, de determinada pessoa. Isso é uma medida de segurança muito interessante. E também a utilização da criptografia, ou seja, do embaralhamento das informações, quando essas informações estiverem transitando na internet. E por que essa questão da criptografia é importante, Braulio? Eu vou dar um exemplo, tá? Quando nós enviamos um e-mail, este e-mail ele pode transitar em vários provedores antes de chegar ao destinatário final da mensagem. Ou seja, durante esse trajeto que este e-mail faz, ele pode ser interceptado. Se ele for interceptado sem estar criptografado, a mensagem poderá ser lida por alguém mal intencionado. Por isso é importante ter esse cuidado técnico também em relação às informações. Agora já estamos bem no finalzinho aqui das medidas, como falei, posso deixar à disposição depois todas essas medidas.
orientar os colaboradores a jamais compartilharem seus logins e senhas de acesso aos sistemas da empresa. Isso é primordial, é a chave, assim. Nunca compartilhar com ninguém, mesmo que seja colega. Por quê? Sim. Porque o login é a tua identificação, é a tua identidade, né, no acesso daquele sistema. Então, é a tua marca, o teu registro, né? Claro. Por fim, então, e isso é importante, chega a ser, na verdade, meio engraçado, porque a gente tem esse costume, assim, por padrão, de querer mostrar que está trabalhando em home office, mostrar que está trabalhando, em que está trabalhando. Então, seria interessante que as empresas orientassem os seus colaboradores a nunca tirar print da tela do computador com o projeto da empresa. E isso a gente vê bastante nas redes sociais. Uhum. As pessoas acabam, né, tirando fotos para postar em redes sociais e às vezes não se dão conta, não é por maldade, não é por má fé, é por inocência mesmo, né? Então, acaba colocando aí um projeto, às vezes um projeto meio confidencial da empresa, acaba transformando essa informação em uma informação pública quando não deveria ser. Ok, doutora Jerusa Bora, para quem quiser mais informações sobre isso, busca onde? Pode buscar? Nós onde vamos está disponibilizar no canal da OAB, Gramado Canela. Tá. Então, Braulio, assim, essas medidas, nós já terminamos, são várias, né, mas tão importantes. Essas medidas são umas medidas simples que podem evitar grandes perdas, né, para a empresa em relação às suas informações, evitando dores de cabeça também para o colaborador, né, se ele adotar essas posturas. Sim. E como eu havia falado, a gente percebe que todas essas medidas que foram mencionadas, elas se relacionam não somente à área de tecnologia da informação, algumas também se relacionam, né, ao jurídico, como a elaboração desse sistema, mas principalmente eu vejo como muito relacionadas ao time de compliance, porque muito do que foi falado se relaciona muito a questões éticas, né, e confidenciais. Sim. Então, acho super importante, super válido que essas áreas se comuniquem, né, para conferir aí uma segurança eficaz para a empresa. Ok, doutora Jerusa Bora, especialista em direito digital e compliance, também preside, né, esta comissão dentro da subseção da OAB-RS, subseção Canela Gramado, participando do programa, trazendo justamente medidas e cuidados que devem ser tomados por parte das empresas, mas também dos colaboradores em relação às informações e a equipamentos, né, que são utilizados em trabalho remoto através do home office. Obrigado, doutora Jerusa, um abraço, tudo de bom para você, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado, doutora Jerusa, obrigado. Mais informações é só procurar aí nas redes sociais pela subseção Canela Gramado da OAB-RS. Clube FM apresentou Podcast Turismo e Negócios. Oferecimento UX, Universidade de Caxias do Sul, Campus Hortências, o movimento transforma. Floribal Chocolates Caseiros, feitos com amor para você. Transul Emergências Médicas. Na hora da emergência, não fique sem respostas.